paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. E hoje eu e o Wilber queremos fazer um estudo com vocês referente à palavra decisionismo ou arrependimento. Na verdade, talvez a gente podia fazer até um estudo chamado Evangelho sem Cruz, porque nós vamos falar muito desse tema. Então fica com a gente até o final, nós vamos explicar a tradução dessa palavra decisionismo, quem foi que trouxe ela para o nosso convívio, né, social dentro das igrejas e qual a diferença entre decisionismo e arrependimento. Para isso eu quero convidar o Wilber para me ajudar nesse estudo. Seja bem-vindo, Wilber. Olá, paz de Cristo a todos, sejam todos bem-vindos. Por favor, se você está chegando agora no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. O e-book está na descrição e é um assunto bem interessante, como a gente falou no último vídeo, né? Quem não viu, vamos deixar o card aqui do último vídeo, que quando a igreja ela se afasta da sã doutrina, ela começa a pegar caminhos tortuosos. E a gente vai mostrar aqui que caminhos são esses. Oi, Wilber, você tá meio desanimado hoje? O que aconteceu? Acordou cedo, cara? Tô não, pô. Impressão. Tô brincando, nós acordamos cedo para fazer o estudo, então a gente ainda tá meio letárgico, tá bom? Vamos lá, vamos compartilhar esse e-book aqui com vocês para mostrar que ele tá bem legal. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bem bacana, ele tem 5 slides, então assim, você vai poder estudar a palavra aqui com ele bem legal, tem tópicos importantíssimos da gente falar. A gente vai falar até da Jezabel, tá? Que é citada no Apocalipse, né? Aquela prostituta. Aí você vai falar, o que tem a ver com a igreja? Pois é, você vai ver que pesado que tem essa palavra e ela tem muito a ver com a igreja. Então eu quero dizer o seguinte, a palavra decisionismo é o ato de uma pessoa se decidir por Jesus. Você muitas vezes deve ter ouvido nas igrejas, olha, você decida-se por Jesus, venha à frente, receba o Senhor. Parece que você vai receber um objeto, né? Você está recebendo a Deus. E isso não condiz com as escrituras. Então veja só, nós não estamos querendo atacar as igrejas, nós estamos querendo mostrar à luz das escrituras o verdadeiro evangelho, como tem que ser feita a obra da regeneração. Tá bom? Para que você aí na sua igreja, que você, ministro, também passe a entender, na verdade, à luz das escrituras, como era feito antigamente, como a gente precisa novamente voltar a fazer, mostrar o pecado da humanidade, né? Mostrar o juízo e a justiça de Deus, e aí sim aplicar a graça, e não simplesmente aplicar a graça sem a pessoa conhecer os seus pecados. Então eu coloco aqui que você não aceita Jesus. Olha o verso que Jesus diz isso, está lá em João 15:16. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu escolhi a vós, e vos designei para ir e darem frutos, e frutos que permaneçam. Entendeu? Então Jesus está dizendo o seguinte, vocês não me escolheram, não é vocês que me escolhem, é eu que escolho vocês. Então arrependimento já parte dessa premissa, irmãos. Cristo me aceita, eu sou pecador, eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço o quanto eu estou desgraçado sem a graça do Senhor. Eu preciso ser regenerado. Regenera, faz de mim um homem novo. Olha, esse é o poder da pessoa entender, né, o que é o Evangelho de Cristo. Agora, olha o poder da pessoa não entender o que é o Evangelho de Cristo. Ela vai à frente, levanta a mão, ela faz uma oração, muitas vezes por um ministro, e ela fala, Deus, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador e tal. A partir dali, às vezes, se ela não entendeu profundamente o arrependimento, o Espírito Santo não tem como trabalhar na vida dela, porque ela não sente confronto com o seu pecado. Então precisa mostrar o pecado do pecador e aí chamá-lo ao arrependimento. É diferente as ministrações. Da onde veio esse contexto do decisionismo? Isso veio de Charles Finney, né? Foi um grande avivalista do século XIX. Então, esse estudo aqui, ele não tem uma visão calvinista, já vou deixar isso bem claro, tá? Também não tem um estudo arminiano. O nosso objetivo é que, na luz das escrituras, com base na doutrina apostólica que a gente sempre fala, mostrar o caminho da doutrina bíblica. Finney, ele era conhecido como um grande avivalista por causa das suas cruzadas evangelísticas, né? Estima-se que mais ou menos 100 mil pessoas aceitaram Jesus em um ano. Aquela história de levanta a mão se você quer aceitar Jesus. Então, segundo os cálculos, né, no século XIX, Finney em um ano teria trazido mais de 100 mil pessoas para Jesus. Quando Billy Graham foi confrontado referente a isso, perguntaram, né, uma jornalista perguntou para o Billy Graham o que ele achava referente a essas pessoas que iam para Jesus, que aceitavam Jesus. Billy Graham falou assim, olha, essas pessoas que se decidem por Jesus, ou seja, toma a atitude, o ato de aceitar Jesus, a cada 4 pessoas, 3 delas vão se desviar.
Então ele entende, Billy Graham entende, que aquilo não provoca a regeneração, aquilo provoca um remorso, uma tristeza momentânea. Então a tendência dessas pessoas é voltarem para os seus pecados, porque a pessoa não entendeu a mensagem da cruz. A mensagem da cruz está em explicar o quão pecador o homem é, a doutrina da depravação total, que aí os calvinistas colocam, por isso que eu falei, não somos calvinistas, ok? Não somos arminianos. Mas a doutrina da depravação total mostra o quão pecador nós somos e o quão necessário é a cruz de Cristo para a nossa vida. A cruz de Cristo, você vê que eu falo a cruz de Cristo como uma graça, né? Porque precisamos crucificar o nosso ser para então a gente receber a tamanha graça. O que aconteceu nessa história, irmãos? Foi mudado o método. Foi apresentado Cristo para você. Foi apresentado a graça para você. Então, olha, receba a graça, receba Jesus. Certa feita numa evangelização que eu estava, deixa eu voltar aqui pra gente, eu estava numa evangelização de rua e uma irmã falou assim, olha, você tem que aceitar Jesus, né, Max? Aí eu falava, sim, eu estava falando com um morador de rua. Se você aceitar Jesus, sua vida vai mudar. Olha a mentalidade, a sua vida vai mudar. Você vai ser próspero, você vai sair das ruas. Jesus então vai passar a te alimentar, vai cuidar de você, vai te dar um emprego. Olha, a teologia do bem-estar. Então eu estou numa condição de rua, se eu aceitar Jesus, agora eu passo a ter emprego, uma série de coisas. Mudou-se a forma de ministrar o evangelho. O evangelho está diferente. Não é o evangelho de Cristo. Você não prega para ele que ele está morto nos seus delitos e pecados e caminhando para o inferno, para o grande dia do juízo do Senhor, onde de lá ninguém mais vai sair. Quem cai no inferno não sai mais, né? Só sai para o julgamento do trono branco e dali para o lago de fogo. Então, assim, muda-se a forma de ministrar. Eu queria ler até um verso aqui, eu falei para o Wilber achou para mim, fica em João 16, 8. Jesus está dizendo o seguinte, que quando o Consolador vier, ele vai convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha em você falando de prosperidade? O Espírito Santo veio para trazer conforto para a sua vida? O Espírito Santo, que é o Consolador, ele vai consolar você, falar que você é bonzinho, porque a gente entende consolo isso, né? Uma pessoa que afaga o nosso ego e tal. Consolador é outro significado, né? É aquele que vai estar junto com você, que vai te ensinar todas as coisas. E ele vai ensinar o quê? Ele vai te convencer, convencerá o mundo do pecado, ou seja, doutrina de depravação total, você é um depravado, da justiça de Deus, o quão Deus é justo, e por isso ele tem a graça, ele tem um plano preparado para você, e do juízo. O juízo é o dia da condenação. Então você vê que Deus fala de justiça, de juízo, de pecado, para te apresentar a graça. Nós falamos no outro vídeo que ninguém vai para o inferno por conta dos seus pecados. Você não vai para o inferno por conta dos seus pecados. Você vai para o inferno por conta da tamanha graça que você rejeitou. Rejeitar a Cristo é rejeitar a graça. Ah, mas eu aceitei a Cristo, estou dentro da igreja. Mas se você não está crucificado nele, você não está em Cristo. Você não tem a graça de Cristo. Se você não crucificou os seus desejos, você não tem a graça de Cristo. Se você não anda na vida dele, você não tem a graça de Cristo. Esse estudo promete mostrar isso para você. O que é decisionismo e o que é arrependimento verdadeiro. Regeneração. Gerar de novo. Um novo ser. O que acontece é que nós crescemos, nossas igrejas cresceram, irmãos, que nem um oceano. Mas a gente é raso como uma piscina. E aí eu quero parafrasear aqui o pastor Anderson Silva. É uma frase que eu gosto bastante dele. Certo, Wilber? Quer fazer um comentário? Então, quando você falou ali, né, que nós somos escolhidos por Cristo, e é de fato por conta disso, porque nós somos pecadores e nós não temos a livre iniciativa de ir através dele. Então, ele teve que se mostrar, a voz dele teve que dar o primeiro passo, né, em direção a gente, e a gente, após esse primeiro passo de Cristo, escolher se vamos aí sim seguir ou não seguir. Só que aí que tá. Se nós escolhemos seguir, nós temos que ter uma mudança de vida, um arrependimento, uma metanoia. Se nós não escolhemos seguir a Cristo, nós já estamos condenados. Aí cai naquilo que você falou. Quem crê em mim será salvo, quem não crê em mim já está condenado. Porque, né, ele é a verdade com a minha vida. Então ninguém vai ao Pai senão através por Jesus Cristo. Então, o que acontece? Quando ele fala assim, eu escolhi vocês, é porque eu estou dando o primeiro passo, eu estou ali mostrando quem é o eleito, eu sou o eleito, Cristo é o eleito,
e vocês são eleitos através do meu corpo. Ou seja, a eleição se dá através do corpo de Cristo. Nós somos eleitos porque nós estamos nele, não porque somos bonitinhos ou porque somos o centro do coração de Deus. Nós somos eleitos porque nós somos um com o Filho de Deus. Amém. Você percebe que como o Espírito Santo trabalha, como a gente escreveu o estudo. Antes de mostrar o que é arrependimento, a gente fala o que está errado, o que não é arrependimento. Né? O Espírito Santo vai mostrar você do pecado, do juízo e da justiça. Então, antes de mostrar a justiça de Deus, que é a graça em Cristo, a gente está mostrando o que não é a graça em Cristo, o que está errado. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja e estão vivendo uma vida diferente, uma vida alheia ao que está acontecendo. A gente não está exagerando, irmãos. A gente vai fazer um estudo chamado 1/3, né, Hilber? 1/3, acho que é. 1/3. Isso, 1/3. 1/3. Somente 1/3 dos crentes vão ser salvos. Eu não estou falando do mundo, não, tá? Somente 1/3 dos crentes vão ser salvos. A gente pode ver pelas 7 igrejas da Ásia, a gente pode ver por profecias em Zacarias, em outros profetas que a gente vai mostrar para vocês. A gente vê os templos cheios, mas só 1/3 vai ser salvo. É difícil, né? Um dia nós estávamos aqui em casa, a gente estava em 10 pessoas, acho que foi no Natal, e aí a gente estava conversando com meu cunhado, e aí estava o pastor Elias, a esposa dele, eu, minha mãe e tal, e mais umas pessoas. Aí eu falei, você já parou para imaginar? Eu e o Wilber fizemos um estudo hoje sobre 1/3. Só 1/3 vai ser salvo, Wilber. Aí eu falei pro meu cunhado, né? Ele falou, mas 1/3 tá bom, né? Eu falei, não tá bom não, cara, é pouquinha gente. Ele falou, não, é muita gente. Eu falei, não é, irmão. Ele falou, nós estamos em 10 aqui em casa. Se tiver que, a cada 10, só 3 vai ser salvo. Ele tá certo. Eu falei, quem vai ser salvo aqui em casa? Ele falou, o pastor Elias, a irmã Mira e sua mãe, que é super de oração. Eu falei, cara, então todo mundo aqui vai morrer. Todo mundo vai pro inferno. Aí ele olhou pra minha cara assim e falou, é verdade. Eu falei, então, cara, a gente corre o sério risco de não estar nessa seara. Então a gente tem que se atentar para a palavra. Irmãos, eu não vou falar todo o e-book aqui com vocês, porque eu quero que vocês baixem o e-book e estudem o e-book. Ano passado nós tivemos 100 mil downloads no nosso site. Isso é uma forma de gratificação muito grande para a gente, tá? Então, assim, vamos baixar os e-books e vamos enviar para um monte de gente esses e-books para edificar outras pessoas. O que a gente quer é que esse ano tenha mais de 100 mil downloads no nosso site também, porque um e-book edifica muito mais do que uma vida só. Então, o que eu quero fazer? Propositalmente, alguns tópicos eu não vou ler e a gente não vai estudar sobre isso para forçar você a ter mais informação no e-book, tá bom? O que acontece é que hoje em dia a gente vive um evangelho, irmãos, que a gente foi muito tempo educado, catequizado, né, da Igreja Católica, que é o evangelho da indulgência. O que é o evangelho da indulgência? Olha, quando eu quero algo, então eu faço um voto com Deus. Quando eu quero algo, então eu pago por um valor. Quando eu peco, eu pago por um pecado. Eu tenho uma penitência por um erro. Então a Igreja Católica moldou muito isso, né? E a gente trouxe essa herança. Eu falei, imagina, os cristãos não têm herança na Igreja Católica. Não. Será que a gente não faz votos com Deus? Será que a gente não faz o voto da águia? Aqui em São Paulo tem um monte de voto, Wilber. Tem voto da águia, tem voto de escudo de proteção. Então, se você quer ser protegido, a sua família, o seu carro, o seu patrimônio, você quer que o maligno não toque você faz um voto, compra, né, um voto, um carnê, e paga 12 meses para uma igreja. Você faz o voto do escudo. Olha que erro, irmãos. O voto da águia, porque lá em Êxodo fala que Deus, como uma águia, protegeu o seu povo. Então, isso chega a ser repugnante. A gente também tem as campanhas, 7 voltas de Jericó, 7 mergulhos de Naamã, 12 dias de clamor para 12 meses, Deus vai te abençoar 12 meses. Eu já participei de tudo isso, irmãos. Eu estou falando de coisas que eu participei, que o Senhor me abriu os olhos. Aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Aquele que é do Senhor, as suas bênçãos seguem. Lê Deuteronômio 28. Se atentamente ouvirdes a minha voz, obedeceres os meus mandamentos, os meus estatutos, então essas bênçãos vão te seguir no campo, na cidade e por onde você estiver. Se eu não me engano, tem 15 versos que falam sobre as bênçãos. Mas se você não obedecer a minha voz e não ouvir os meus estatutos e não atentar em obedecer tudo aquilo que eu tenho te dito, cara, mais de 40 versos sobre maldição. Então você não quer ser amaldiçoado? Anda nos caminhos do Senhor. Atenta para a voz do Senhor, para a palavra do Senhor. Então esse é a verdadeira proteção, a verdadeira cobertura espiritual, ok? Wilber, quer fazer um comentário sobre isso? Sim, então a gente percebe que isso está errado, está deturpando o evangelho.
Salmo 51, o arrependimento de Davi, o que ele vai falar? Se você quisesse sacrifício, eu daria. Ou seja, se você quisesse algo material, se você quisesse algo para ser pago, eu te daria. Mas o verdadeiro sacrifício do Senhor é um coração quebrantado. Então, ou seja, o verdadeiro sacrifício do Senhor é um arrependimento sincero. Então, quando a gente quer um arrependimento ao Senhor, quando a gente quer chegar aos pés do Senhor, a gente chega com o coração quebrantado e não com forma de indulgências, com forma de sacrifício, com forma de algo material. Como você falou, Deuteronômio, você tem ali aquela lista onde você tem bênçãos e maldições. E a lista de maldição é gigantesca. Exatamente. Então, irmãos, Jesus já falou contra os ricos, né? Jesus tinha algum problema com rico? Não, mas o judeu tinha um contexto, ele tinha um conceito de que a pessoa que era muito próspera, ela estava mais próxima de Deus, ela era mais abençoada. E Jesus cita aquela parábola do rico e do pobre, chamando o pobre, né, o mendigo de Lázaro, né, dando um nome para ele, mas o rico, Jesus não dá o nome, porque o rico ele mostra que ele estava vestido de púrpura, ele se sentia justificado, mas o final dele foi no inferno, no local de tormento, ok? Inclusive a gente tem um estudo sobre o inferno aqui, ok? As separações, as divisões do inferno. Eu vou ver se o Wilber consegue deixar um card aqui em cima para vocês depois acessarem esse vídeo, é muito bom. Na verdade a gente tem alguns vídeos sobre o inferno. Então Jesus mostra que não é referente à prosperidade. Então por que se prega tanto bem-estar, tanta prosperidade? Porque é aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, né? Paulo alerta Timóteo, fala que nos últimos dias viria exatamente isso. Na carta lá, Timóteo está dizendo isso. Pessoas que falariam aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Em Atos dos Apóstolos 2, o que a gente pode ver? Os primeiros cristãos, eles vendiam sua propriedade e traziam o pé dos apóstolos. Hoje a gente vai no pé dos apóstolos e pede para ter casa em Nova York, em outros lugares. E antes de começar esse vídeo, eu estava falando para o Wilber, a igreja deixou de contaminar, de influenciar o mundo. A igreja deixou de brilhar para o mundo. Cristo disse, quando eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora eu vou para o meu Pai, e agora vocês são a luz do mundo. Jesus está dizendo que a gente tinha que brilhar. Assim como o estudo das duas árvores que nós fizemos aqui, né, a primeira árvore foi a figueira, e ela não deu frutos, e ela vai ser cortada e lançada no fogo. A segunda árvore foi qual? A videira. E Cristo falou, eu sou a videira verdadeira, se não me engano está em João 15, ou João 10, eu acho que é João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, aquele que está em mim, esse dá muito fruto. E eu limpo para dar mais fruto. Mas quem não dá fruto, eu vou cortar, rapaz, vou jogar isso aí fora, porque só presta para queimar, é palha. Então Jesus está já dizendo ali da separação do joio e do trigo, aquele que está em Cristo, mas não dá fruto de convertido. Ora, nós vamos falar sobre fruto no próximo slide. Então, nós temos que dar fruto. Olha, a primeira árvore foi cortada, ela vai ser lançada no fogo. Nós fizemos o estudo das 3 árvores, a videira, a figueira e a oliveira. Vou deixar um outro card aqui também, tá, Hilber? Para as pessoas estudarem, que é muito legal esse estudo. Então, você vai se posicionar teologicamente. A igreja tinha que dar frutos. Nós não damos frutos. Nós não influenciamos nossa sociedade, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado. O que a gente vê hoje? A gente vê que existem igrejas que têm templos gigantescos, milhares de igrejas no Brasil, mas não tem uma escola cristã, sabe? A gente estava conversando isso aqui agora. Então a gente vê ensinando pornografia dentro das escolas, a professora ensinando a fazer sexo oral com os alunos e tantas outras depravações. Por quê? Porque a igreja não encontrou sua posição. A igreja pagou muito bem os seus pastores, casas, carros importados, viagens de luxo, mas a igreja foi esquecida. O verdadeiro dízimo da igreja, ou oferta, né, vamos dizer assim, a oferta para a nova aliança, deveria ser investido em quê? Em influenciar o mundo, em dar fruto para as nações. Né? Você vai ver na parábola do semeador que a Bíblia fala que a figueira ela não deu frutos. Né? E então o que acontece? A árvore que não dá fruto ela é cortada e lançada fora. A gente precisa dar frutos, irmão. Você precisa influenciar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na padaria onde você vai tomar um café. Em todos os lugares as pessoas precisam saber que você é filho de Deus e que você tem algo diferente, você brilha diferente. Você representa um reino que é de cima. Veja, os caras os primeiros cristãos vendiam sua casa e traziam o pé dos apóstolos. Hoje a gente vai no pé dos tais apóstolos, né? Se é assim que a gente pode chamá-los, né? A gente vai no pé dos apóstolos e pede uma casa. É diferente. Então as pessoas comprando casa. Eu vi uma live, eu tava comentando com o Wilber, 2.400 pessoas assistindo. O cara começa a mostrar a casa dele em Orlando. Ele passeia pela casa
E aí ele começa a mostrar os carros importados. E é um pastor e falando que aquilo você tem que tirar foto, botar na parede para Deus te honrar, fazer já o voto no ano para Deus honrar aquilo. E o cara, eu comprei minha casa no Alphaville, em tal lugar, e eu e a Vanessa ficamos chocados com aquilo. Esse é o evangelho que está sendo prostituído. Nós vamos falar no slide 5 aqui, que é a Jezabel, a prostituta. Então, irmãos, vamos prestar atenção. Jesus chamou 12 e não fez dele homens com grandes empresas na Galileia, não fez deles a maior empresa de pescado da Galileia. Pedro, você vai ter a maior empresa de pescado. Fez deles homens humildes que viveram sustentados pela obra, que deram a sua vida pelo reino. Ah, mas isso foi os 12. Foi os primeiros cristãos que foram perseguidos e mortos ainda na arena de Roma, né? Foram os pais da igreja, que tiveram vidas piedosas. Irmão, cada um dá aquilo que tem. Se você consome alguma coisa diferente do Evangelho de Cristo, você só tem aquilo para dar. Certo, Uber? Peraí. Correto, perfeito, Marcos, é isso mesmo. Tanto é que tem uma frase bem interessante, né, que fala que o sangue dos mártires seria a semente da igreja, né? Por quê? Porque as pessoas viam o martírio acontecendo nos coliseus, nas ruas de Roma, e aí elas acabavam se convertendo. Por quê? Porque aquelas pessoas morriam, não negavam a sua fé, elas morriam cantando, elas morriam louvando a Deus, e com isso o povo ali gentil, vamos colocar assim, o povo romano, olhava e falava, esse povo está doido, porque esse povo está sendo queimado, ele está sendo comido por leões, mortos por gladiadores, e estão louvando a esse Deus. Isso chocava e aí acabava levando essas pessoas a querer conhecer a mensagem de Cristo, a querer conhecer da cruz de Cristo, e aí acabava ocorrendo a conversão. E como o Max falou aqui no slide, a gente não prega contra a prosperidade. No caso, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, tem algum problema em ser isso? Não, não tem. O problema é você usar o evangelho como esse caminho para você enriquecer, você usar o evangelho como fonte de enriquecimento, que não é isso o objetivo da palavra de Deus. Você tem que ir a Cristo porque você entendeu que você precisa de Cristo como Salvador, você precisa mudar de vida. É por isso que você tem que ir a Cristo, não para você ter um padrão de vida superior. O que o Wilber falou é isso aqui, ó, eu até coloquei nessa imagem, né? O sangue do cara escorrendo como fruto da terra, né? Como flores, assim, ou seja, a cada sangue que era derramado, acabou, na verdade, cultivando a fé de novos cristãos. Então, irmãos, a gente não prega contra a prosperidade. Tá bom? A gente não tem nada contra a prosperidade. Nós pregamos contra a motivação errada. Nós devemos ir a Cristo movidos pelo sentimento de arrependimento, que a gente está falando desde o início. É decisionismo ou é arrependimento? Então a gente precisa mudar a nossa mente, as nossas atitudes, entender que nós somos pecadores e que nós estamos perecendo no tipo de vida que a gente leva hoje em dia. Então as pessoas não devem ir a Cristo porque elas querem ter uma vida mais confortável, próspera. A motivação aí, irmãos, está sendo errada. Então você pode trabalhar e conquistar as coisas, porém o dinheiro agora não é mais o nosso objetivo principal. O primeiro lugar em nossa vida deve ser o reino de Deus. E aí eu quero condicionar vocês sobre aquela palavra, né? Tetelestai. Você ouve muito isso nas pregações hoje. Está consumado. Quando Jesus morre, ele diz aquela palavra tetelestai. Essa palavra, ela se traduz melhor dizendo como está pago por completo. A palavra tetelestai é uma palavra grega, ela equivale à expressão está consumado, a dívida está paga, está liquidado. Era uma expressão muito utilizada em recibos de impostos, onde a expressão era escrita no documento atestando que a dívida estava paga. Por isso que o escrito de dívida que era contra nós, que Paulo fala, ele foi pago por completo, tá vendo? Então isso era anotado no escrito de dívida. A palavra tetelestai também era um documento de ações penais da antiguidade. Jesus pagou todo um preço por você. Logo, você não é dono da sua vida, mas o Senhor é quem manda em você. Será que a gente entende mesmo essa expressão Senhor? Que Deus é dono da sua vida? Aí você precisa entender o contexto de Senhor e servo. E nós vamos fazer um estudo aqui, eu e o Wilber, falando sobre escravos do pecado ou escravos de Cristo. E aí você vai entrar um pouquinho em paranoia, mas você vai entender que existe isso espiritualmente falando. Em Lucas 6,46 diz o seguinte: por que me chamais de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? A gente já falou isso várias vezes aqui, né?
Quantos de nós chamamos Jesus de Senhor, mas a gente não anda segundo o que Jesus, a sua palavra, o que Jesus colocou pra gente. Então, aqui no Brasil, a palavra Senhor, ela tem até uma conotação de educação, mas lá onde Cristo, no Oriente Médio, né, onde Cristo colocou esses ensinamentos, o Senhor era uma pessoa que era dona do feudo, era dona dos escravos, ela era dona de uma propriedade, ou seja, ela mandava. Então, as pessoas faziam aquilo que o seu Senhor designava. Por isso, a gente precisa entender melhor referente a essa questão de Senhor e servo. Porque só tem duas saídas, irmãos. Ou a gente vai ser escravos do Evangelho de Cristo, né? Ou a gente vai ser escravos do pecado. Você quer ver um exemplo? Olha só, 2 versos para você contextualizar. Romanos 7, Paulo fala isso. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Senhor, ok? De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravos da lei de Deus, mas segundo a carne, lei do pecado. Olha só o que Paulo está falando, que com a mente dele, ele é escravo da lei de Deus. Ele sabe que ele precisa obedecer à lei de Deus. Então ele é escravo de uma lei. Então quando você ouve falar que não existe mais lei, que a lei foi abolida em Cristo, para justificação. Se a lei de Deus não existe, então não existe pecado. Não existe essa que a lei de Deus foi abolida, ok? Então, escravos da lei de Deus, Paulo fala que a mente dele é escrava da lei de Deus. Olha o texto do escravo do pecado, João 8:33. Responderam-lhe os fariseus, tá? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres. Aí Jesus replicou para eles, em verdade, verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está falando com os bambambãs da lei, está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam ser livres. Jesus está dizendo, eu sou a graça, vocês precisam mudar a mentalidade. Vocês precisam vir e me seguir. Vocês precisam, né, crucificar a sua carne, o seu eu, o seu entendimento e me seguir. Vocês precisam ser livres. Ele fala, nós não somos escravos. Jesus diz, então, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Portanto, irmãos, nós precisamos ser escravos da lei do Senhor, sim. Eu vou fazer isso, mas a lei de Deus diz, não, então eu não vou fazer isso. Concorda com isso, Wilber? Concordo, perfeito, Max. Então, como você já falou, já vou entrar também no próximo tópico aqui, que a cruz não deveria ser um símbolo de vitória, mas vergonha, Isso. porque aqui eu já quero também dar um comentário que é bem interessante, né? Que a gente tem que ver que aquela cruz era para nós. Nós deveríamos estar ali, não Cristo. Então, ele pagou o preço, por isso que o Max falou ali, né, que está consumado. Ou seja, ele pagou, ele, com o sangue dele, pagou o preço da remissão do homem. Ele comprou. Exatamente. Então, a gente vê uma coisa que é interessante, que é em Mateus 26:39, que ele vai falar, né? Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não quero que seja feito a minha vontade, mas a sua. O que Cristo está falando aqui, né? Ele não está negando a cruz, ele não está negando de ir, mas ele está falando para afastar o cálice. Esse cálice é referente ao cálice da ira de Deus, que é o cálice que é para ser derramado em todos os ímpios. E Jesus, ele vai tomar esse cálice quando ele vai à cruz e ele leva as nossas enfermidades. Por isso que Isaías 53, né, vai falar, né, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as nossas dores sobre si e nos rupturamos por aflito, ferido de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ou seja, tudo que estava lá na cruz, tudo que aconteceu com Cristo, era para acontecer com a gente. E o que acontece? O pecado, ele afasta o homem de Deus. Então, quando Cristo ele está na cruz, ele fala para afastar dele esse cálice, é justamente esse cálice da ira. Por isso que em Mateus 27, logo depois do contexto de Mateus 26, ele vai falar, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, porque ele está recebendo esse cálice da ira e ele está desamparado, porque o pecado faz essa separação de Deus com o homem. Então você vê aqui, né? Jesus Cristo, totalmente Deus, totalmente homem, mas separado do Pai, recebendo o cálice da ira que era para ser para a gente. Então, toda vez que a gente olhar aquela cruz, tem que ser sinônimo de vergonha, tem que ser sinônimo de que nós deveríamos estar ali no lugar dele e nós não fomos capazes de comprar, de pagar esse preço, né, como o Max falou. Então, tudo que a gente vê em Cristo, a gente tem que ter como referência para a vida. Então, tudo que aconteceu naquela cruz era para ter ocorrido com a gente, e pela graça dele, aí sim, ele
tomou as nossas dores e agora a gente crê e muda a nossa vida e frutifica para o reino dele. O que aconteceu, o que o Weber falou é isso, né? O santo se torna pecador, para que o pecador se torne santo. Traduzindo em outras linguagens espiritual, né, o santo se torna profano, para que você, profano, se torne santo. Então o nível de sujeira que Cristo teve que suportar, né, se tornar ali pecado, uma pessoa que Deus virou as costas para ele ali na cruz, né, teve que se afastar dele, porque ele se tornou maldito naquela cruz, né? Então é bem complicado. Os discípulos de Jesus sempre se colocaram como servo, ok? Servo, aquele que obedece ao Senhor. 2 Pedro 2,1. Olha no começo de todas as epístolas, eu só vou ler 3 ou 4 aqui para facilitar a vida. Olha o começo. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele é o quê? Servo e apóstolo, mensageiro, ok? Jesus Cristo. Tiago 1,1, sempre no começo das epístolas. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele é servo das vontades de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Judas 1,1, olha que Judas fala. Judas, servo de Jesus Cristo, né? Porque com você... desculpa. Se Judas era servo de Jesus Cristo, por que com você seria diferente? Somos todos servos do Senhor, filhos sim de Deus, mas servos de Jesus e escravos do evangelho de Cristo para obedecer tudo o quanto nós recebemos do Senhor. Escravos desse evangelho, dessa boa nova, que as pessoas pregam assim, o evangelho é uma boa nova a respeito daquilo que Deus já fez por você. Tá certo, mas essa boa nova tem uma condição sine qua non, né? Sem a qual não há. O que é isso? Você precisa se crucificar e obedecer ao evangelho de Cristo. Basicamente é isso. Então, irmãos, ou você aceita a lei de Deus no Espírito do Senhor e coloca na sua mente, no seu coração e nos seus pensamentos, né? Ou você vai morrer escravo do pecado. Olha, que nenhum homem acredite que praticando o pecado ele será salvo ou receberá algo do Senhor, algum tipo de galardão, porque esses naquele dia receberão do Senhor aquela palavra, eu não vos conheço, está em Mateus 7:22. Muitos naquele dia chegarão dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expelimos demônios em seu nome, não curamos em seu nome. Olha, não é pessoa não crente, para com essa ideia de que são pessoas que não são crentes. Quem cura tem dom de maravilha, quem profetiza tem dom de revelação, sabe? Então essas pessoas eram pessoas que estavam dentro da igreja, mas elas eram pessoas que transgrediam a lei. Jesus fala, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. E iniquidade, nós falamos no estudo passado, significa anomia, é transgressão da lei, aqueles que não obedecem à lei. Então para com essa falácia de que a lei de Deus foi extinta, ela não foi abolida, ok? A lei de Deus conduz o homem a Cristo, porque eu sei que eu pequei, eu preciso me arrepender, eu preciso ir a Cristo, eu preciso me crucificar da próxima vez, eu preciso estar crucificado em Cristo, né? Tem gente que parece estar crucificado com velcro, às vezes eu falo, eu estou dirigindo, estou muito nervoso, o cara começa a me fechar, ou causar no trânsito, eu falo, mano, parece que eu estou crucificado com velcro hoje, porque eu estou com vontade de sair dessa cruz, sabe? A gente precisa entender isso todos os dias, a gente não pode... aceitar esse tipo de coisa. Estou na igreja e vivo da mesma forma com que eu cheguei. Então a gente precisa combater o pecado todos os dias. O que a gente tem falado aqui muito? A igreja precisa confrontar o seu eu todos os dias. Eu preciso me arrepender todos os dias. Então se eu recebo uma palavra de motivação, que eu sou o centro do coração de Deus, que eu vou vencer, que esse ano de 2022 vai ser um ano de vitória na minha vida. Irmão, isso não confronta o homem com o seu pecado. Apesar de nós não sermos contra a pregação motivacional, as igrejas e as naves das igrejas, nas plataformas, se tornaram um grande palanque de pregações do bem-estar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu quero falar sobre Jezabel, que está lá em Apocalipse 2:20. Jezabel. Oi. Antes de você entrar, deixa eu fazer só um comentário, porque o que acontece? A pessoa pode pegar essa palavra servo aqui e falar assim, não, essa palavra servo está falando daquela pessoa que faz um serviço para Deus. A tradução do grego é doulos, tá? E doulos significa escravo. Então, entende-se assim, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Tiago, escravo de Deus. Ou seja, a palavra doulos aqui, que dá esse sentido de escravidão e foi traduzido por servo, não é aquele que faz o serviço, mas aquele que é um escravo. E como que você se torna escravo de alguém? Quando alguém te compra. Antigamente você se tornava escravo por alguns motivos. Exemplo, por dívida, alguém pagou a sua dívida, ou
por conta de guerra. Uma pessoa ganhou uma guerra e aí você foi comprado, você foi adquirido por essa pessoa, porque você perdeu a guerra, você estava na nação que perdeu a guerra. Então, aqui servo tem esse sentido de escravo mesmo. Por quê? Porque Cristo ganhou a guerra com o pecado e porque Cristo nos redimiu, ou seja, nos comprou, pagou o preço do pecado. Maravilha, maravilha, muito bom. Apocalipse 2:20 vai falar de Jezabel, né? Jezabel, ele era uma mulher cananeia e, como todo bom cananeu, eles eram comerciantes natos, né? Na questão de vendas, etc. Apocalipse 2:20 diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem a coisas sacrificadas a ídolos. Olha, pratica prostituição e coisas sacrificadas a ídolos. Então, o que significa essa passagem de Apocalipse 2:20? Aponta para um povo que adulterou o evangelho. Jezabel faz referência também ao povo que faz comércio das coisas de Deus, se prostituindo com as riquezas da terra. No contexto de Elias, essa mulher perseguiu os santos. Ela era casada com o rei de Israel, né, que era do reino do norte, e perseguiu os profetas do Senhor. Da mesma forma, esse povo apóstata vai perseguir os que professam o evangelho verdadeiro. Pode ver, irmãos, você pregou o evangelho verdadeiro, todas as igrejas viram contra você. Eu até falei que aquela pessoa que prega essa doutrina, nós fizemos isso do passado, pode ver que é uma igreja pequena, mirrada, não cresce, porque são pessoas que estão ali pelo coração, né? Elas não estão ali por conta de uma prosperidade, procurando dinheiro. Então isso não atrai, né, o que os seus ouvidos querem ouvir, né? Segundo Paulo fala a Timóteo, as pessoas estão atraídas, né? Elas vão à igreja atraídas por aquilo que elas desejam, né, que elas querem ouvir. Se você perceber a pregação de Pedro em Atos 2, você vai ver que Pedro faz uma exposição, inclusive fala que os judeus tinham matado Jesus e ele ressuscitou ao terceiro dia e tal, que nós fomos testemunhas e tal. Aí você fala, mas ali Pedro pregou para 3.000 almas se converteram, mas Pedro estava pregando para os judeus. Não, eu podia fazer a mesma pregação para vocês que mataram Jesus Cristo. Eu posso apontar eu sempre falo que não foi o judeu que crucificou a Cristo, foi você que crucificou a Cristo, foi o Wilber aqui do lado que crucificou a Cristo, foi o pecado dele, foi o meu pecado. Nós levamos Jesus para aquela cruz. Se eu pegar aquela pregação de Pedro de Atos 2, transformar no contexto, né, da nossa realidade aqui hoje, pregar para a igreja, você vai ver que um monte de gente vai se arrepender, porque fomos nós que matamos Jesus Cristo. Então eles entendem ali o que é o pecado, o juízo e a justiça. Então ali 3.000 almas se convertem ao evangelho de Cristo. O que acontece hoje em dia é que o evangelho pregado, ele não está mais ligado à cruz. A gente fala que é o evangelho sem cruz. E o evangelho que tem cruz, ele não é um evangelho poderoso. Ele é um evangelho muito ambíguo, parece demais com a verdade. Ele anda lado a lado, mas o final dessas duas estradas conduzem a caminhos diferentes. Então a gente vê o evangelho muito ligado ao conforto do homem, né? É exatamente por isso que Jesus repreende os fariseus na sua época, né? Exortando eles referente à prosperidade. É uma coisa que a gente precisa abrir os olhos, porque na nossa última hora agora isso está ascendendo demais. Então eu quero colocar aqui no último tópico: não confunda a graça de Deus com a liberdade sem responsabilidade. Olha só, tradução da graça para você, irmãos. A graça é Cristo. Cristo nos libertou e tal. A graça é o presente de Deus em Cristo Jesus. Mas para você receber, você precisa renunciar a você mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Essa é a condição, eu chamo de sine qua non, a condição que sem a qual não há. Então, para você receber a graça, você precisa morrer para você, né? E graça gera responsabilidade. Graça tem responsabilidade. Eu tenho a graça de Cristo. Você só tem a graça de Cristo quando você renuncia a si mesmo. Você não tem a graça de Cristo sem renúncia, ok? As pessoas descem as águas no símbolo do batismo. Nós vamos fazer aqui um estudo sobre o batismo de fogo, né? Batismo de Jesus Cristo, batismo no Espírito e com fogo. Então, quando você desce as águas, é o símbolo que você morreu. E quando você ressuscita, é o símbolo que você nasceu para uma nova vida. Se isso não reflete nas suas atitudes, tem alguma coisa errada. Porque ali ela mostra de uma forma física o que deveria acontecer na sua vida.
Mas na forma espiritual, como é que eu sei se uma pessoa nasceu de novo para Cristo? Né? Porque olha só, uma pessoa piedosa, ela dá frutos de piedade. Uma pessoa caridosa, ela dá frutos de caridade. Né? Uma pessoa, vamos dizer assim, que tem um coração na obra, você vai perceber que ela dá frutos para a obra. Vai perceber, eu amo o meu irmão, mas ela não tem frutos de quem ama o próximo, entendeu? É disso que nós estamos falando. Então você vai conhecer a árvore pelo fruto que ela dá. Jesus fala isso, acho que em Lucas 9, se eu não me engano. Então, o que acontece? Eu estou em Cristo, você vai olhar para os frutos se ela está em Cristo mesmo, verdadeiramente. É só pelo fruto que você vai conhecer, porque dons, a gente já viu, dons não é sinônimo de quem está salvo. Naquele dia, vamos dizer, expulsei demônios, curei enfermos, né? Operei sinais e maravilhas. Dons não evidenciam salvos. Frutos evidenciam salvos. Nós podemos ver se realmente a pessoa dá fruto. E aí nós vamos falar no próximo estudo sobre os frutos que vão queimar como palha e os frutos que vão permanecer. Porque aquele fruto que tiver fundamentado na base que é Cristo vai permanecer. O que não for vai queimar, irmãos. A sua fé pode queimar todinha. Por quê? Eu faço porque eu quero que o pastor veja. Eu faço porque eu quero que a pastora veja. Eu faço porque o pastor me chamou. Eu convido o pastor para tal evento. Cuidado com essa questão de elitizar. Os coríntios faziam isso e Paulo fala exatamente isso. Vocês pecam porque não discernem o corpo. Vocês se juntam para beber e para comer e deixam as outras pessoas sem. Cuidado com isso. Precisamos discernir o corpo. Então, você quer saber se você está dando fruto para salvação? Porque dons não vão evidenciar isso. Você quer saber? Examine-se o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. Se você examinar a você mesmo, você vai ver o que o Espírito Santo vai mostrar para você. E todo aquele que não produz fruto, eu estou pulando bastante tópico aqui, tá bom? Para a gente terminar agora. Todo aquele que não produz fruto é cortado e lançado no fogo. É uma alusão ao lago de fogo. Amém? Quer falar, Hilber, para a gente terminar? Sim, então a gente vê aqui que a verdadeira decisão em Cristo, a verdadeira vida em Cristo projeta frutos de arrependimento, projeta uma vida, né, voltada a Jesus Cristo, uma vida voltada ao arrependimento. Então, diferentemente do decisionismo, que eu só levanto a mão, falo que eu aceitei porque eu estou sendo ali influenciado, no caso, sensorialmente, eu estou tendo ali um culto, estou ouvindo músicas bonitas, eu estou ouvindo pessoas ao meu lado chorando, e aí eu sou anestesiado por aquele momento, eu vou, levanto a mão, e quando eu chego em casa não houve uma mudança substancial na minha vida. Então isso foi simplesmente um decisionismo, uma pressão do pastor. Quem quer aceitar Cristo, vem aqui na frente e tal, e a pessoa se sente pressionada e vai, mas ela não sente a mudança, ela não tem ali o agir do Espírito na vida dela. Então, o que ocorre? Essa pessoa ela vai se desviar do caminho, infelizmente, porque não houve um arrependimento e não vai haver frutos. Ela não vai produzir nada, ela vai ser como aquela figueira estéril. Ela vai ser bonita, porque as pessoas vão estar olhando ali, a pessoa se arrependeu, a pessoa aceitou a Cristo, olha, 20 pessoas aceitaram a Cristo, aí você está olhando a folhagem de fora, mas o fruto não vai ter, e aí vai se secar com o tempo. Eu mostrei o exemplo de Billy Graham, que falava que a cada 4 pessoas nessas cruzadas, 3 delas se desviavam. Então, o que o Weber falou é verdade. Hoje tem uma estimulação sensorial muito grande nas igrejas, né? Canhão de luz, canhão de fumaça, a parede preta, o church, né? Vamos dizer assim, o worship, que são os grandes louvores que vêm de fora, criam um ambiente ali para você, né? Uma aura, e você se sente ali todo envolvido por aquilo, e aí quando termina ali, o cara coloca um ré menor e você aceita Jesus. Quem quer aceitar Jesus, aí você vai para frente e tal, aí se torna participante, membro, muitas vezes dizimista, né? Participa ali das ofertas da igreja, mas o que acontece é aquilo que nós falamos no início desse estudo. Às vezes nós estamos ficando extensos que nem um oceano, mais rasos como uma piscina. Lembre-se, a igreja precisava dar frutos e a igreja não deu frutos. E o período mais tenebroso da igreja está chegando, se já não chegou, ok? Porque as suas testemunhas estão aqui tocando trombetas. Nós estamos anunciando o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Eu acredito que o toque de trombetas já iniciou, porque a igreja não para de falar do verdadeiro evangelho. A gente está voltando novamente. Nós estamos reformando a reforma, né? Porque parece que a gente deformou um pouco ao longo do tempo. Então, nós estamos voltando novamente para o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que é dar frutos, arrependimento, ok? E a igreja nessa última hora está se levantando para isso, para tocar trombetas e avisar, olha, vocês estão fazendo errado, né? O objetivo é esse, é que a gente possa
crescer em espírito e em verdade, porque, infelizmente, irmãos, o tempo tenebroso da igreja está chegando, tá? Do mundo está chegando. Aquele horário da meia-noite, onde todas as 10 virgens dormiram, não só as nécias, mas como as prudentes também dormiram. A igreja hoje está dormindo. E quando começar o último e grande avivamento, que é a última grande chuva, né? A chuva temporã, a chuva serôdia, perdão, a chuva serôdia, a última grande chuva que virá, né? Para aquecer a igreja, eu acredito que somente 1/3 dessa igreja vai despertar para a última hora, né? Infelizmente, a gente consegue ver isso. E isso é tema do nosso próximo estudo aí, que nós vamos falar sobre o 1/3 dos salvos. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu quero pedir perdão se de alguma forma a gente magoou você, pastor ou ministro da Palavra de Deus. O nosso intuito aqui não é magoar ninguém. Pode ver que a gente não falou o nome de nenhuma igreja. Eu tenho aqui dezenas de igrejas para citar, mandingas gospel, macumbas gospel, que são feitas muitas vezes, e mostrar à luz das escrituras que isso está errado, mas a gente não faz isso porque a gente não combate pessoas, a gente combate ideias, né? E aqui a nossa ideia é trazer à luz das escrituras a doutrina apostólica. Então, se a gente magoou você, pastor, a gente pede perdão, ou você, algum cristão, a gente pede perdão por isso. Nosso intuito aqui é edificar o corpo, ok? É servir a igreja de Cristo e edificar o corpo. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui na descrição abaixo desse vídeo. O que vocês acham? Se vocês veem alguma coisa na sua igreja que está errada, em alguma outra igreja que está errada, menciona aqui abaixo, ok? Nós não incentivamos o movimento de pessoas saírem da igreja, tá? E os desigrejados que querem viver fora da igreja. Não. Nós somos que nem Paulo. Nós dizemos o seguinte: irmãos, no que tange a servir ao Senhor, é bom que todos estejam congregando, tá? Paulo fala isso. É bom que todos estejam congregando, porque é a unidade da fé que faz a gente prevalecer em meio às dificuldades e um edificar o outro. O corpo de Cristo tem que estar unido e não pode estar separado. Então nós não somos a favor de movimentos de desigrejados. Então se você vai numa igreja, procure uma igreja bíblica, ok? Ature, suporte algumas coisas na sua igreja, mas você não precisa concordar com o que é errado, ok? Possa continuar aí na sua igreja, mas tente manter a comunhão e a unidade no corpo de Cristo. Então, cita aqui abaixo alguns problemas que você tem na sua igreja, alguma coisa que a gente falou aqui de repente, e se você puder dar um like nesse vídeo e abençoar a gente, vai ser maravilhoso. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.